Livro A Turma da Rua 15. Autor Marçal Aquino. Editora Ática. Ano de publicação 2000. Série Vagalume. 112 páginas. Sinopse. O desaparecimento de um amigo leva a turma da rua a investigar um casarão suspeito, onde vive um homem com uma grande cicatriz no rosto. Quem é aquele homem estranho com uma horrível cicatriz no rosto? Por que Marcão desapareceu sem deixar vestígios? O que significa tanto movimento naquele velho casarão no final da rua? Em busca da resposta para todas estas perguntas, Pedro, Serginho e Renato e toda a turma da Rua 15 decidem entrar em ação. Você nem imagina o que esse grupo de jovens é capaz. Acompanhe o passo a passo para essa incrível investigação. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouco do resumo do livro e vou falar o que eu achei, dar minha opinião particular. É claro que vocês podem dar a opinião de vocês também, afinal é para isso que eu criei o canal, para ter exatamente essa troca. Bom, agora eu vou falar um pouco do resumo. A história, do livro se passa no ano de 1969 e a seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo dos anos 70. Muitas pessoas naquela época estavam sendo dadas como desaparecidas. Da turma da Rua 15, o Marcão, o irmão de Serginho, saiu de casa e não voltou, o que levou os pais, a polícia, aos hospitais e aos amigos a bolarem um plano para tentar encontrá-lo. Ou seja, o menino sumiu simplesmente em uma época que estava todo mundo preocupado com a Copa do Mundo e nessa época muitas pessoas estavam desaparecendo assim do nada, O Marcão, ele é irmão do Serginho e ele simplesmente saiu de casa como num dia qualquer e simplesmente não voltou, deixando os pais, o irmão e todos os amigos e até mesmo a vizinhança inteira preocupada com o que poderia ter acontecido com o menino. Então eles começam a ir nas escolas para poder compartilhar a foto do menino, ver se alguém viu ele indo em algum local, o que aconteceu no dia que ele desapareceu, indo na polícia, indo nos hospitais para ver se ele podia ter sofrido algum acidente e ido parar em algum hospital. Enfim, eles estavam tentando de tudo para achar o Marcão. Os amigos dele não seriam diferentes, Os amigos dele, que é o pessoal da Rua 15, os meninos que estão acostumados a se reunir para jogar bola, conversar, se assustou, Como assim um dos coleguinhas dele simplesmente sumiu do nada? Bom, e uma dessas tentativas, de achar o menino, o vira-lata deles, o Napoleão, cisma com um novo vizinho. Bom, para vocês entenderem quem é Napoleão, gente, é um cachorro vira-lata que foi adotado pelo pessoal da rua. Então, assim, sabe aquele vira-lata caramelo que sempre tá na mesma rua e que os vizinhos colocam comida e meio que vira um cachorro de todo mundo? É basicamente isso. E esse cachorro vira-lata, o nome dele é Napoleão. E ele conhece todo mundo daquela vizinhança, Principalmente o pessoal daquela rua. E quando chega vizinhos novos, no casarão que estava fechado há um bom tempo, e é uma das casas mais bonitas, assim, caras da rua, chama a atenção que o cachorro, o Napoleão, ele acaba cismando com o vizinho novo. E esse vizinho, além do cachorro não gostar dele, uma coisa que deixa todo mundo um pouco assustado, principalmente os meninos, as crianças da rua, é que esse vizinho ele tem uma cicatriz grande no rosto, E fica todo mundo se perguntando, nossa, o que será que aconteceu? O que será que é aquela marca gigante no rosto dele, Exatamente esse vizinho
que alugou uma mansão que já estava bastante tempo desativada. Então todo mundo já tinha uma curiosidade com aquela casa que já estava vazia há muito tempo, né? Até porque era um casarão, então não era qualquer pessoa que teria dinheiro para alugar ou para comprar aquela casa. Tanto que ela já tinha até tentado ser vendida antes, mas por ser muito cara, nunca foi à venda e estava ali para ser alugado até que finalmente foi alugada, né? Mas aí as pessoas já ficaram meio assim, quem será que alugou, né, aquela mansão? E com certeza essa pessoa é muito rica para conseguir morar ali, né? E o cachorrinho, né, Napoleão, não gostando nada, o que já deixou os meninos, né, em alerta. Bom, eles ficaram intrigados, né, com a cisma do Napoleão e acabaram ficando divididos também pelo amor de Bia, né, que é a garota nova na vizinhança, que por sinal, essa menina nova na vizinhança e que é muito bonita, ela mora na mansão. Ou seja, aquele homem estranho, né, possivelmente é o pai ou algum familiar dela. O homem estranho que eles estão com o pé atrás. Mas aí eles acabam deixando escapar para ela, né, o que aconteceu, porque a menina ela acabou de se mudar para lá, ela não tá entendendo a movimentação do pessoal colando papel em poste, procurando. Aí ela fica tentando descobrir quem é o Marcão, eles contam que é um menino que mora na rua e que sumiu e tudo mais. Ela fica comovida com a história deles, os meninos dando em cima delas a rodo, né? Porque a menina era muito bonita. E basicamente naquela rua só tinha meninos, assim, criança. E ali naquela fase ali do início da adolescência, sabe? Então os meninos ficaram super encantados, assim, pela Bia. E aí quando eles contam pra Bia o que tinha acontecido e que acharam o homem da cicatriz estranho e tal, ela acaba contando, né, pra ele. E isso acaba, de certa forma, atrapalhando um pouco da investigação deles sem eles perceberem que aquilo iria influenciar na investigação. Bom, é exatamente nesse ponto da história que realmente a história do livro começa, entendeu? Porque até então, gente, a gente ficou naquela coisa do suspense de, ai, nossa, mansão, será que a mansão é mal assombrada? Porque ninguém aluga aquela mansão e tal. E aí depois é entendido que a mansão só não estava alugada pelo fato de ser muito cara. O menino some do nada e aí ficam aquelas histórias, né? Toda vez que as pessoas começam a assumir muito, começa a se falar muito sobre o tráfico de órgãos e tudo mais. O que será que aconteceu com aquele menino? E pasmem, o final do livro ele é muito surpreendente e agora eu vou dar spoiler do final do livro. Então se você não quer saber o final dessa história, então pode ir embora do vídeo agora. Mas não esquece de dar like para ajudar. E eu vou contar. Gente, vocês acreditam que na verdade o sumiço do Marcão não tem nada a ver com os vizinhos novos? O sumiço do Marcão se dá ao fato dele se apaixonar por uma menina que fazia parte do circo itinerante e aí ele resolve fugir de casa para ir embora com o circo. Olha que loucura, gente. Imagina isso acontecendo ali no final dos anos 60, que loucura que deve ter sido, né? E ele volta já no final do livro que ele volta e a família dele fica assim, tipo, incrédula de caramba, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa grave com você e você só saiu de casa por causa de uma menina e tudo mais. Outra coisa também que acontece é que o homem estranho da cicatriz que alugou aquela casa, aquela mansão, é que na verdade ele era, como se diz, contrabandista, é assim que se diz? Na verdade, ele fazia... Ai, ninguém merece agora esse... Peraí. Tive que dar pausa porque passou uma ambulância aqui fazendo muito barulho e poderia atrapalhar, né? O vídeo é bem chato nesse tipo de barulho externo. Não tem como eu controlar, mas enfim, né? Peço desculpa a vocês. Como eu tava dizendo, acabou que eles descobriram sem querer
que, na verdade, o homem estranho da cicatriz também era uma pessoa que estava envolvida com coisas erradas. E aí que a polícia realmente age fazendo o trabalho dela. Na verdade, ele alugou aquela mansão, que é uma mansão caríssima, mas num lugar mais isolado, porque ele trabalhava fazendo contrabando de dinheiro falso. E aí, eles no início, né, ali pro meio do livro, pro final, eles desconfiam até que aquele homem da cicatriz tinha sumido com um amigo deles, porque os meninos procurando pistas de como o Marcão poderia ter sumido, eles acabam achando uma nota de dólar nas coisas do menino, né? E a gente está no Brasil, então eles ficaram pensando assim, nossa, como ele conseguiu essa nota, esse dinheiro estrangeiro, tudo mais, né? Da onde? E aí eles associam ao fato da família que se mudou para lá recentemente ser uma família que tem muito dinheiro e acabam achando que o homem tem algum envolvimento com o sumiço do Marcão, mas na verdade não tem. Na verdade são duas coisas bem distintas. O Marcão, ele ganhou a nota de dólar, que é um dólar verdadeiro, ele ganhou da namorada que ele fez no circo, né, que a namorada dele trabalha no circo itinerante. E as notas, né, que estavam na mansão, que a polícia consegue encontrar, eles conseguem certificar que são notas falsas, né? Então ele o cara da cicatriz, ele era responsável pela fabricação e distribuição das notas falsas. Então, assim, esse livro, ele é basicamente uma história de suspense policial, né? Porque tem bastante suspense, tem bastante fantasia e tem essa questão policial também de como vai resolver essa situação, né? Porque são coisas bem distintas. E eu achei curioso também, né, a escolha da época, né, de quando foi escrito e tudo mais, para você ver. O livro, ele foi publicado nos anos 2000, mas a história se passa nos anos 60. Foi uma forma que o autor encontrou de revisitar a própria infância dele, sabe? Da época que ele era jovenzinho, que ele tinha os amigos dele da rua e tudo mais. Não chega a ser um livro autobiográfico, né? Porque isso não, nada do livro aconteceu de verdade. Mas é mais uma questão de trazer mesmo uma nostalgia pra gente de uma época até mesmo que a gente não viveu, né? Eu, por exemplo, nasci nos anos 90. Então, eu tenho noção de como é crescer sem internet, como é crescer brincando com os coleguinhas na rua, né? Coisa que o pessoal dos anos 2000 para cá não conseguiram ter acesso, né? Devido ao aumento da violência e também porque ficou muito mais fácil ter acesso à televisão, ter DVD em casa, depois veio a internet, os streamers e tudo mais, então acabou muito perdendo esse hábito também de brincar na rua, de ficar em portão. As crianças hoje em dia estão muito mais ligadas a telas. E esse também é até um dos motivos que eu resolvi fazer o canal, que foi conseguir atingir públicos diferentes, né? Porque eu leio todo tipo de livro, então vocês vão ver tanto livros infantis aqui, quanto os livros bem adultos. E conseguir ter a troca com pessoas que realmente gostam, né, ainda de livros, sejam livros físicos ou sejam livros digitais, né, em PDF, e-book. É uma forma que eu encontrei de me conectar com essas pessoas que ainda gostam de ler, porque eu sou uma leitora assídua e eu ficava triste às vezes de ler e não ter com quem compartilhar os livros, né, as histórias interessantes que eu descobri através dos livros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir aqui no canal, porque sempre tem vídeos novos, tá? Toda semana entra pelo menos 3 vídeos novos no canal, cada um de um livro, sempre dando a resenha, né, do livro, o resumo do livro e também a minha opinião. E eu gosto também de saber de vocês. Se vocês já leram algum dos livros que eu já fiz resenha, comenta aí que eu gosto de saber o que vocês acharam, tá bom?
E não esquece de dar like para poder me ajudar e seguir no canal, porque aí eu sei que vocês vão estar valorizando o meu trabalho também e ajudando aos vídeos chegarem a cada vez mais pessoas, tá? Que é o meu intuito. É isso, até a próxima e boa leitura a todos.